Bem-vindos ao The Debate. A análise de hoje mergulha a fundo no material do primeiro episódio de Hexatombe, a nova temporada de Ordem Paranormal. A premissa, sim, é bem poderosa. 5 pessoas acordam sem memória em corpos que não são seus e são, imediatamente lançadas numa teia de eventos misteriosos que culminam num encontro fatal. E essa premissa já nos joga direto na questão filosófica que parece ser o coração da história, né? A gente está assistindo a personagens que exercem seu livre-arbítrio, que lutam contra as circunstâncias, ou eles são, na verdade, meros receptáculos, marionetes sendo movidas por um destino pré-definido e por forças que eles mal começaram a entender? Olha, para mim, a resposta é clara desde o início. As escolhas que eles acreditam fazer são, em grande parte, uma ilusão bem construída. Eles são instrumentos, sabe? Peças sendo posicionadas num tabuleiro para cumprir um roteiro invisível e provavelmente bem trágico. Já eu vejo o contrário. Eu acredito que, apesar de todas as amarras e as influências externas óbvias, a narrativa é justamente sobre a demonstração de uma agência impressionante. As escolhas deles, por menores que pareçam, são o que ativamente moldam a história que a gente está acompanhando. A minha perspectiva, ela se ancora na própria linguagem e na mecânica do mundo que foi apresentado. Eles não são chamados de pessoas ou de almas, sabe? São receptáculos. Estão conectados a 5 destinos abandonados. Isso já estabelece uma função, um propósito que existe antes deles. E o momento em que a conexão é feita, o sangue deles, a própria força vital, se move contra a gravidade para apontar um caminho. Isso não é uma sugestão, é uma compulsão física. Eu entendo essa leitura, mas eu vejo a compulsão como ponto de partida, não como o fim da história. A agência, ela não floresce na ausência de restrições, mas sim na maneira como se navega por elas. O próprio criador da narrativa afirmou que não há um roteiro fechado, que ele vai meio que inventar o que acontece com base nas ações dos jogadores. E a gente vê isso nas reações iniciais. Um personagem acorda e, metodicamente investiga cada canto do quarto. Outro mente descaradamente para esconder a confusão. Uma terceira prepara armadilhas para se defender de um invasor. Essas não são as ações de autômatos seguindo uma programação. São respostas humanas, distintas e criativas a uma situação opressora. Mas vamos voltar um passo à escolha inicial do receptáculo. Como a gente pode falar em agência quando o processo é tão limitado? Oferecer 5 caminhos pré-definidos e, em caso de empate, usar uma lista secreta de palavras como critério. Isso não soa como uma escolha livre para você? Para mim, isso reforça a ideia de que a conexão correta já existia. Os jogadores não escolheram, eles encontraram a chave certa para uma fechadura que já estava lá, esperando por eles. Eu discuto essa interpretação. O fato de a intenção do jogador, resumida numa única palavra subjetiva, ser o fator decisivo, na verdade coloca a agência no centro do processo. A escolha pode ser limitada, sim, mas é a faísca inicial que define todo o resto. Se o destino fosse absoluto, por que se importar com a intenção do jogador, né? Por que criar um mecanismo de alinhamento? Isso sugere que a maneira como se chega ao destino é tão ou mais importante que o destino em si. E as reações subsequentes à amnésia provam isso. Cada um usa as pistas que encontra de forma única para construir uma resposta à sua situação. Entendo o que você diz, mas eu enquadraria de forma diferente. As pistas que eles encontram, o distintivo de delegado, a foto de família, o bilhete com alvo de assassinato, não são peças de um quebra-cabeça que eles montam livremente. São fragmentos de um roteiro. As pistas os empurram para os papéis que já foram designados a eles. Suas ações são reativas, quase instintivas, não o produto de uma identidade consciente e autônoma. Eles não estão escrevendo a história, estão descobrindo o papel que lhes foi dado. É como um ator com amnésia que aos poucos percebe que está no meio de uma peça de Shakespeare. Ele pode improvisar uma fala ou outra, mas o arco do personagem dele e o final trágico já estão escritos. Mas essa improvisação é tudo. Um ator que não sabe suas falas ou seu personagem precisa usar uma capacidade imensa de raciocínio lógico e criatividade para se manter na cena.
Chamar isso de reativo diminui a complexidade do que está acontecendo. Eles estão resolvendo problemas complexos sobre uma pressão psicológica absurda, sem a base de suas memórias. E isso exige uma agilidade mental notável. Uma agilidade mental a serviço de um roteiro maior. Eles estão preenchendo as lacunas, não desenhando o mapa. E essa capacidade de improvisar, de conectar pontos sob pressão, é algo fascinante no mundo do RPG. Não é à toa que existe uma percepção de que quem joga tende a ter um raciocínio mais criativo, uma facilidade com leitura e solução de problemas. É um perfil que, curiosamente, se alinha muito com a disciplina e a capacidade analítica necessárias para grandes desafios intelectuais, como vestibulares, concursos públicos, OAB ou residência médica. É uma observação interessante. Uma espécie de ginástica mental, que fortalece habilidades que se aplicam a outros campos da vida. A capacidade de construir uma estratégia a partir de informações limitadas. Exatamente! E para quem está nessa jornada de estudos, ter as ferramentas certas é fundamental. Por isso, se você que nos ouve é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É usar essa mesma capacidade de estratégia do RPG para conquistar um objetivo real. Certo. Voltando ao nosso tabuleiro cósmico, então. Você fala que estratégia, mas a maior evidência contra qualquer tipo de agência real é o evento mais sobrenatural de todos, o sangue. Como você concilia a ideia de escolha com o sangue dele se movendo sozinho, fisicamente os guiando para um galpão abandonado? Isso é a manifestação física de que eles não estão no controle. O encontro deles não é coincidência. É um evento coreografado por uma força externa, quase uma cena de horror cósmico Lovecraftiano, sabe? Onde a vontade humana é irrelevante. Você está certa. A força é inegável e a imagem é poderosa. É o elemento mais forte do seu argumento. Mas eles escolhem seguir o sangue. Em nenhum momento eles são fisicamente arrastados até o galpão. Eles poderiam ter resistido, poderiam ter fugido na direção oposta, poderiam ter tentado entender o fenômeno antes de obedecê-lo. Eles tomaram uma decisão consciente de seguir aquele caminho bizarro. A força externa apresentou uma pergunta, e eles, como grupo, escolheram buscar a resposta. E essa convergência, em vez de anular a agência, a potencializa. Separados, eles eram confusos e reativos. Juntos, com suas armas e habilidades recém-descobertas, a capacidade deles de fazer escolhas coletivas se torna a força motriz. O que me leva ao clímax do meu argumento, a cena do caixão. O material é explícito, o personagem não escolhe abri-lo, ele é arrastado, seu corpo entra em piloto automático e ele é incapaz de resistir. Onde está a agência nisso? Isso não é uma escolha, é uma possessão. A consequência direta, a morte de um dos 5, não foi o resultado de uma decisão ponderada, mas o cumprimento de uma profecia sombria. O destino exigiu um sacrifício e o personagem foi usado como instrumento para realizá-lo. Essa é uma leitura possível, e eu admito que é o momento mais difícil de defender do ponto de vista da agência. Mas e se o piloto automático não for uma força externa, mas sim interna? E se aquele ato foi a culminação daquele destino abandonado tomando conta? A natureza daquele corpo e daquela alma se manifestando de forma incontrolável? A ação de interagir com o símbolo e com o caixão pode ser vista como o ápice da agência daquele personagem específico, agindo de acordo com a sua essência recém-descoberta. Uma consequência trágica não anula a escolha, pelo contrário, dá um peso imenso a ela. Escolhas são significativas porque têm consequências reais, às vezes terríveis. Se não houvesse risco, não haveria agência, apenas um jogo sem apostas. Mas se você não pode resistir à sua própria natureza, isso pode ser chamado de escolha. Se um tubarão ataca, a gente não diz que ele escolheu ser um predador. É um instinto dele. O que a gente viu ali foi um instinto cósmico e fatal. A escolha de abrir o caixão errado não foi uma escolha. Foi o gatilho pré-determinado de uma catástrofe. Ele não teve a opção de considerar as consequências ou de agir de outra forma.
O roteiro exigia que o caixão fosse aberto, e ele foi o escolhido para fazê-lo. Eu continuo a ver uma diferença fundamental entre o instinto de um animal e a ação de um ser senciente, mesmo que compelido. O peso daquela ação, a dor da perda que se seguiu, agora se torna parte da identidade daquele grupo. Essa experiência traumática, nascida de um ato que você argumenta não ter sido uma escolha, é o que agora vai dar a eles o combustível para fazer escolhas futuras. Paradoxalmente, o ato mais determinista da história pode ter sido catalisador para a verdadeira liberdade deles. Eles agora sabem que as apostas são de vida ou morte. Em resumo, para mim, embora os personagens tomem decisões táticas a cada momento, a arquitetura da narrativa é governada por uma força de destino implacável. O conceito de receptáculo, a orientação física inescapável do sangue e, principalmente, o resultado pré-determinado e trágico da abertura do caixão. Tudo isso sugere que o propósito principal deles é cumprir um papel num drama cósmico muito maior e mais antigo do que eles. Por outro lado, eu sustento que a história é uma exploração da própria luta pela agência no universo que tenta negá-la. A natureza improvisada da narração, combinada com as reações únicas, a resolução de problemas e as estratégias criativas dos personagens, demonstra que suas escolhas, por mais contidas que sejam, são o que de fato dá textura e forma à narrativa. Eles não são meros peões sendo movidos, mas jogadores ativos num jogo perigoso, cujas regras eles estão aprendendo da maneira mais difícil. No fim, a tensão entre o roteiro cósmico e a caneta do indivíduo parece ser o motor central do material. A verdadeira natureza do poder que os uniu e as consequências de suas ações futuras ainda são um mistério, o que nos deixa um campo fértil para continuar essa análise. Exato. O material nos fornece evidências ricas e complexas para ambos os lados, provando que essa questão fundamental sobre destino e livre-arbítrio está longe de ser resolvida. E é essa ambiguidade que torna a história tão cativante.